Vídeo lá do Super Bowl Football, times importantes que já faliram. Spoiler: Santos, Vasco, Corinthians, São Paulo. Todos estarão aí daqui a alguns anos, tá? E isso não é achismo, isso é certeza. Se não mudar muita coisa, isso é certeza. Cara, eu acho que eu não conheço nenhum de cabeça assim. Não, minto. Nacional, eu acho que eu conheço só o Novo Horizontino, porque eu sei da história lá de que o Grêmio Novo Horizontino era um time antes, mas aí acabou falindo e foi reconstruído como Novo Horizontino agora também, que leva o mesmo nome. Eu acho que leva o mesmo escudo também, ou é um escudo muito parecido, e que hoje em dia tem se reestruturado mais, tem investido mais em infraestrutura e tal. Mas isso eu só lembro porque eu vi um vídeo do Cartoloco aleatório há uns tempos atrás, mostrando como tava a realidade do Novo Horizontino depois que eles acabaram deixando o acesso pra Série A escapar. Mas de cabeça eu não lembro de mais nenhum, cara. Mais nenhum mesmo. Isso aqui, eu quero muito saber se ele vai explicar qual foram os motivos da falência de cada clube. Eu espero que sim. Mas isso aqui pra mim vai ser um prato cheio, porque provavelmente eu vou conhecer a maioria dos times que estão aqui. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós iremos falar de times que quebraram e tiveram que fechar as portas. Santos Essa pauta 2027. voltou a ter destaque recentemente, quando o É verdade, tradicional Bordeaux. Bordeaux Bordeaux eu acompanhei essa parada recentemente também. da França faliu. Mas isso é bem mais comum do que parece. Então, vamos revisitar alguns casos e ver o que aconteceu com esses clubes. Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque tem mó galera que assiste os vídeos e não é inscrita, você acredita? Se você tem Acredito. condições de apoiar E é o canal loucura. financeiramente, considere se tornar membro, para não acontecer comigo que nem com os times desse vídeo e sumir. Mas, se você Genial. não pode, Genial. tudo bem. Só se inscreve que já tá bom demais. Eu fico feliz, você fica feliz e é de graça, fechou? Então, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. O próprio Bordeaux. Começando pela equipe que dá a ideia ao vídeo, o Bordeaux era um time muitíssimo tradicional na França. Ele conquistou a Ligue 1 6 vezes, a mais Caraca. recente delas em 2009. E desde os anos 60 vinha disputando a primeira divisão de forma praticamente Eu achei que fosse um clube ininterrupta. pequeno. Não Depois da imaginava que o Bordeaux pandemia, fosse tão a grande pra crise França. financeira que já acompanhava o clube há alguns anos se agravou muito e acarretou no rebaixamento na temporada 2021-22. E se o time já não conseguia se manter direito na primeira divisão, Imagina a imagina segunda. na segunda, onde a receita diminui drasticamente. Com isso, em 2024, após 2 temporadas sem conseguir retornar à elite, a Liga Francesa reprovou as contas do clube, afirmando que a equipe não teria condições de arcar com suas dívidas de cerca de 40 milhões de euros, e rebaixou a Caralho. equipe. Então, tipo assim, a gente vê times europeus pagando 100 milhões em bagres aleatórios, tipo Grealish. Mas pra maioria dos clubes que não tem investimento por trás, tipo os clubes que são pagos pela Arábia ou outros times do Oriente, assim, ou que tem uma grande empresa por trás, ou que só são gigantes mesmo, tipo o Real Madrid, e aí, consequentemente, tem dinheiro a rodo. 40 milhões de euros pra um time é muita coisa, tá ligado? Você não vê times menores, você não vê o Leicester, o Brentford, ou times aleatórios assim da Europa em geral, gastando 40 milhas num jogador, ou às vezes nem numa janela de transferências como um todo, tá ligado? Então, assim, ainda eu acho meio bizarro 40 milhões de euros ser o que levou o Bordeaux à falência, mas obviamente que se isso não for bem administrado e vai virando uma bola de neve, aí não tem muito pra onde fugir, né? Para a terceira divisão. E para quem achou que não tinha como piorar, alguns dias depois a federação jogou o clube para a quarta divisão. A única Caralho. salvação do Bordeaux seria ser comprado, mas isso não aconteceu. Assim sendo, o clube renunciou ao seu status de profissional e declarou falência, fechando as Caralho, portas mano. nesse ano de 2024. Se Evian você Galler. acompanhava o futebol Faço francês ideia. por volta dos anos 2010,
você provavelmente já Pô, o ouviu time não falar teve desse nem 10 anos? muito característico por ser Que uma isso? das únicas equipes do mundo que utilizava rosa como cor principal do seu uniforme. E por cogitar mandar seus jogos na Suíça, porque não Oxi. tinha um estádio na região. O Evian não tinha nem de perto a expressão do Bordeaux no futebol francês. Era um clube extremamente novo que surgiu de várias fusões e só em 2009 tomou a forma com a qual ficou conhecido. Já em 2011 chegou à primeira divisão francesa. Essa rápida ascensão se explica pelo fato do clube ter um investimento muito forte da Danone. Isso porque Caralho, a região de Evian-les-Bains que abriga uma aleatório. das principais fontes do mundo, a da água mineral Evian, que é da Danone. A equipe se Caralho. manteve na primeira divisão por 4 temporadas, até 2014, quando uma briga pelo controle do clube terminou com o fim do aporte financeiro da Danone. Aí é Daí em foda. diante foi tudo por água abaixo. Já na temporada seguinte, o Evian foi rebaixado por dificuldades financeiras e logo em 2016-17 o clube fechou as portas. Depois disso, tentaram reviver a equipe com outros nomes, identidade e começando lá da 7ª divisão, mas ainda não conseguiram retornar. Atualmente, o clube que herdou o legado do Evian está na 4ª divisão. E sem o aporte da É um Danone, é processo. bem difícil imaginar que ele vai voltar É à verdade, elite né? Porque agora tão não tem brevemente. investimento. Então, vai ser uma pica pra subir. O Stade O Rennes já Evian faliu? talvez não seja uma boa inspiração para o Bordeaux, mas o caso do Stade Reims é mais otimista. Esse é mais um hexacampeão francês. Durante os anos 50, era sem dúvidas o principal time do país, chegando à final da Liga dos Campeões 2 vezes, perdendo nas Caralho. 2 oportunidades para o Real Madrid. Porém, como ele tá nesse vídeo, nem tudo foram flores para eles. Em 1979, o clube caiu para a 2ª divisão e nunca mais voltou. Depois de anos com os cofres completamente lisos, em 1992 fechou as portas e foi à falência pela incapacidade de pagar suas dívidas, que na época E aí fizeram um giravam novo em clube. torno de 50 milhões de francos. Naquele mesmo ano, Caralho. o Clube Fênix foi fundado, batizado como Stade Reims Champagne. Sim, eu juro que eu não tô inventando não. Eles chamaram o clube de Stade Reims Champagne, Por quê? com esse escudo aqui. Por E ele quê, recomeçou cara? lá de baixo, da 6ª divisão. Retomou seus troféus que tinham sido leiloados no processo da falência e em 1999 retomou seu antigo nome. Em 2002, retornou à 2ª divisão e em 2012 o retorno triunfal à elite, Demorou, mas 20 conseguiu. anos após ter fechado as portas. Ele nunca mais conseguiu ser aquela grande potência que fora um dia, mas voltou a se acostumar com a 1ª divisão, algo que não acontecia E vira e desde os mexe anos 60. Bate umas cabeças aí na Ligue 1. Por mais que o O PSG primeiro não caso detém. famoso de um clube italiano indo à falência é a Fiorentina. Eu não Ela sabia tinha um que a time Fiorentina muito tinha falido. bom no final dos anos 90, mas acabou Todo o Réplica Padanino, Falcone, Toichesa, Amoroso, Edmundo e quem era o outro? Fiorentina. Ela tinha um time muito bom no Bate final tudo dos e anos gosta, 90, caralho. mas O acabou ataque se era pica. desfazendo dele por problemas financeiros. E nem a venda de seus craques amenizou o desastre que se encontravam as contas do clube. Em 2002, a Viola acabou sendo uma das 4 equipes rebaixadas para a 2ª divisão nacional. Mas sua dívida de cerca de 50 milhões de dólares fez com que a equipe fosse considerada incapaz de participar da 2ª divisão pela Federação Italiana, Porra. levando o clube a fechar as portas. A forma que a Fiorentina teria para retomar suas atividades foi a fundação de um novo clube, o Clube Fênix, naquele mesmo ano para disputar a 4ª divisão do futebol italiano. E isso foi feito, com a criação do Florentia Viola. Após vencer a Série D, o clube pulou a Série C e foi direto para B, Eita, em uma Fluminense? manobra digna de Fluminense. Nesse Porra. mesmo ano, ela conseguiu readquirir a antiga marca, voltando a usar o nome de Fiorentina e as cores do clube. E de forma muito rápida, já na temporada 2004-05, ela retornaria à 1ª divisão italiana, de onde nunca mais saiu. Não sabia. Cara, o Napoli já faliu também, mano. Outra equipe grande Quanto da time grande Itália já faliu, que chegou a velho? falir mais ou menos na mesma época da Fiorentina foi o Napoli. O sucesso da era de Maradona no clube virou passado e a ressaca levou o clube a 2 quedas para a 2ª divisão na virada do século. Na temporada 2000-2001, o clube ficou na 16ª colocação da Série A,
caindo para a segunda divisão, onde ficou por 3 temporadas até a situação ficar insustentável. Com uma dívida de 70 milhões de euros, o Napoli fechou as portas em 2004. Foi aí que entrou em cena o cineasta De Laurentiis, que fundou um novo clube para que o Napoli pudesse renascer. E com o criminoso nome de Napoli Soccer, ele teria que começar da terceira divisão nacional. E a situação era tão ruim que o time não tinha bolas nem uniforme para treinar. Os jogadores e a comissão técnica tiveram que fazer uma vaquinha para comprar o material. Em 2006, o clube voltou a se chamar Società Sportiva Calcio Napoli, sendo reconhecido como um herdeiro legítimo do antigo Napoli, e foi subindo os escalões do futebol italiano até reestrear na elite na temporada 2007-08. O Napoli conseguiu se reerguer de tal forma que conquistou seu terceiro scudetto na temporada 2022-23, acabando com um jejum de 33 anos. E agora ganhou de novo em 24-25. Possivelmente o clube que teve mais sucesso depois de reabrir as portas. Possivelmente. Ainda mais levando em conta que foi numa liga competitiva. O Parma eu acho que eu já ouvi falar. É um time pequeno que cresceu muito nos anos 90 devido ao forte investimento da Parmalat no time. E o nome não é coincidência, pois esse era o clube da terra natal da empresa. Essa empresa de laticínios que também bancou o Palmeiras e vários times ao redor do mundo. Cara, a Parmalat já bancou a galera. E o Parma tinha verdadeiros esquadrões. Teve jogadores como Tafarel, Buffon, Hernan Crespo, Veron, Cannavaro, Thuram, Adriano Imperador, entre muitos outros. Caralho. Porém, em 2003, houve o escândalo da Parmalat, levando a empresa a um colapso financeiro. E o Parma acabou indo junto. O clube se tornou inadimplente e teve que ser substituído por um clube Fênix já no ano seguinte. Mas em 2015, alguns anos depois, o Parma faliu novamente. Mas dessa vez a coisa foi até pior. Caralho. O time foi lanterna da temporada 2014-15. Enquanto eles estavam lá apanhando de todo mundo no italiano, ele foi vendido 2 vezes em um período de 3 meses pelo valor simbólico de €1. Ao final daquela temporada, o clube fechou as portas. Seu herdeiro foi então fundado com o nome de Parma Calcio 1913 e começou lá da Série D, conseguindo 3 acessos seguidos, algo inédito no futebol italiano, e retornando à elite já na temporada 2018-2019. O futebol italiano sofre dessa sina faz tempo. E são inúmeros os casos de times falindo todos os anos. E também de times que tiveram escândalos de corrupção. 63 clubes que participaram de ao menos uma edição da Série A, 40 faliram pelo menos uma vez. Caralho! Caralho. Torino já faliu também, Bolonha, Verona, Palermo. Caralho, cara. Venezia. Que loucura, mano. Nos últimos Empoli, Lecce. Caralho, velho. 35 anos. Gente, isso é assustador. Outros casos relevantes que vale a pena citar são o Verona, que faliu em 1991, apenas 6 anos depois de ganhar o Scudetto, o Bologna em 1993, o Chievo Verona, o Cesena, o Torino, o Palermo, que chegou a ser vendido por R$43, o Bari, enfim, a lista é extensa. O Rangers? Na Escócia, o campeonato é revezado entre Celtic e o Rangers. Quando não é o Rangers que ganha, é o Celtic. Quando não é o Celtic, é o Rangers. E só sai disso com raríssimas exceções. Não à toa, o Rangers é hoje o time que tem mais títulos de uma liga nacional no planeta Terra. E o segundo lugar é do Celtic. Eu achei que o Celtic Em 2012, o Rangers passava por uma grande crise financeira. Sua dívida chegava às 26 milhões de libras, um valor que o clube não conseguiria arcar, entrando então em falência. E olha, eu admiro muito a coragem de quem mandou fechar um clube tão grande e expressivo no país. Foi feita até uma votação entre os clubes da liga para ver se o Rangers podia ser refundado já na primeira divisão. Mas obviamente todos foram contra e o time teve que recomeçar lá da 4ª categoria. O Rangers foi subindo na escada do futebol escocês de forma tranquila. 4 temporadas depois, eles já estavam de volta. Mas viram nesse meio tempo o Celtic encostar no número de títulos. Eles só voltariam a ser campeões escoceses na temporada 2020-21,
e chegariam a uma final de Liga Europa na temporada seguinte. Mas É verdade perderiam que o eles perderam título pro Frankfurt. Frankfurt nos pênaltis. Aí Em inventou. 2015, um clube até então bem desconhecido ganhava os holofotes ao eliminar o Napoli nas semis Dnipro. e chegar à final da Esse Liga final de Europa. Europa League com O Sevilha. Dnipro acabou perdendo a decisão para o Sevilha. Mas essa nem foi a pior notícia. Logo no ano seguinte, esse clube seria banido das competições da UEFA nas Caralho. próximas 3 temporadas Caralho. por violar o fair play financeiro. E então, seu dono parou de injetar dinheiro no clube, fazendo com que ele Aí é acumulasse dívidas É. e já em 2017 fosse Aí rebaixado virou uma para a bola de segunda neve. divisão nacional, até fechar as portas em 2019. Toda a estrutura dessa equipe, incluindo comissão técnica e alguns jogadores, foram para um outro time chamado Dnipro 1, que foi promovido à elite nacional em 2019. Porém, este não foi reconhecido como sucessor do antigo Dnipro. Esse clube se manteve entre os principais do país até 2024, quando estaria participando dos playoffs da Conference. Mas a UEFA excluiu o clube da competição por uma ameaça de falência, que pelo andar da carruagem é o que vai acontecer. Afinal, o clube já foi inclusive excluído do campeonato ucraniano. O Racing já faliu, mano? Aqui na Caralho. América também houveram casos de grandes clubes indo à falência. O principal deles foi protagonizado pelo Racing em 1999. O final dos anos 90 marcam uma época obscura na história de uma das equipes mais vitoriosas da Argentina. A coisa estava tão feia que o presidente do clube chegou a promover uma sessão de exorcismo para afastar os maus espíritos. Qual é, cara? Qual é? Mas pelo jeito não funcionou. Me lembra os torcedores do Santos jogando sal grosso ao redor da vila nos anos contra o rebaixamento. E o clube fechou as portas em março de 99, por conta de sua dívida superior a 30 milhões de dólares. 3 dias após a falência, o clube teria uma partida contra o Tajeres, mas evidentemente esse jogo fora cancelado, porque o Racing já não estava mais entre nós. Porém, mesmo sem jogo nenhum para ver, os torcedores do Racing lotaram o estádio El Cilindro muito foda. para expressar seu amor incondicional Muito foda, à tá? equipe. E funcionou. Dias depois, o governo avaliou que a extinção do Racing tinha consequências populares mais drásticas do que os problemas financeiros, permitindo com que o clube virasse uma empresa que teria que liquidar as dívidas em 10 anos. E o mais impressionante é que em 2001, 2 anos depois de falir por alguns dias, o Racing quebrou um jejum de 35 anos e se sagrou campeão argentino. Aqui no Brasil, não temos o mesmo sistema que tem na Itália. Por isso, tem vários casos de times que fecham, surge um novo clube que seria esse herdeiro, praticamente igual ao anterior, mas que não é reconhecido como tal. Por exemplo, o Icasa, que está aí hoje, não é o mesmo Icasa que ganhou o Cearense nos anos 90. O Novo Horizontino, que está aí na Série B hoje, não é o mesmo Novo Horizontino que foi vice-campeão paulista nos anos 90. Outro caso que gerou muita polêmica aqui no Brasil aconteceu com o próprio São Paulo, que foi fundado em 1930 como São Paulo da Floresta. Porém, em 1935, houveram desavenças políticas que obrigaram o clube a encerrar suas atividades. Foi a parada que teve até... que é muito zoado por corintiano e palmeirense, que Corinthians e Palmeiras acho que fizeram um amistoso, fizeram um jogo lá de arrecadação e aí o dinheiro era revertido pro São Paulo não falir. Tem uma parada dessa, não tem? Retomando em dezembro daquele mesmo ano. Por muito tempo houve um debate sobre a data de fundação do São Paulo, se era 1930 ou 35. Mas todas as federações hoje reconhecem que o clube de 1930 é o mesmo de 35. Portanto, o certo é considerar o São Paulo e o São Paulo da Floresta como o mesmo time. São Paulo da Floresta. Outra característica daqui é que é bem difícil imaginar um cenário em que um dos times... Então, pô... Se for pra falir algum time brasileiro, vai falir quase todos, pô. Hoje em dia só se salva o Flamengo e o Palmeiras dos clubes que são um modelo associativo, né? Porque, porra, esse aqui é a dívida em 23. Corinthians com 1,8. Já foi... Hoje, em 2025, se eu não me engano, já tá em 2,5. Tá ligado?
Botafogo com 1,3, mas é SAF, dá pro John Textor fazer as manobras que ele quiser. O Atlético também beirando 1 bilhão, mas tem as paradas de SAF lá, se bem que eu tinha visto alguns atleticanos falando sobre a parada da dívida lá que estava muito mal explicada, que segundo os presidentes lá, os Menin, era 1,3 bilhões, agora em 2025, mas aí tinha alguns repórteres e pessoas especializadas lá investigando falando que era 1,8 e que outras pessoas falando que poderia chegar a 2,3, que seriam, pô, 1 bilhão a mais, tá ligado? Então isso é muito louco. De São Paulo também já tá caminhando para 1 bilhão e do jeito que a diretoria de São Paulo é bizarra, provavelmente vai continuar aumentando. Do Cruzeiro agora tem dinheiro por causa da SAF e do Pedrinho, mas falta saber como vai ser gerido. O Fluminense, eu acho que daqui do Fluminense pra baixo, né, do Fluminense pra baixo não. O Fluminense em si eu acho que dá pra tentar adequar, embora esteja fazendo algumas paradas meio irresponsáveis, tipo pagar 30 milhões em 50% do sorteio. Ainda assim, dá pra gerir. O Bragantino tem empresa por trás, então foda-se. O Vasco não tá tão alta, mas a gente viu recentemente o vídeo falando sobre a SAF do Vasco e a situação é bem intensa. Do Inter acho que já é mais controlado. Do Santos aqui, em 2023 estava em 548 porque o Santos tinha sido rebaixado, mas ainda não tinha as consequências do rebaixamento. Hoje em dia, se eu não me engano, a dívida do Santos está na casa dos 700 milhões para mais. Inclusive, eu acho que já deva ser bem mais. Então, o Santos também é a bola de neve. Tirando esse sobra aqui, o Grêmio. O Grêmio eu acho que deve ser controlado, deve ser mais ou menos ali a mesma parada do Inter. E, pô, Flamengo e Palmeiras é de boa. Dos grandes acho que foi, né? Cruzeiro, dos grandes foi. De resto, pô, o Bahia já tem o Grupo City, não deve ter uma dívida tão grande quanto desse aqui, mesmo se tiver, o Grupo City é competente. Então, risco de falência é pequeno. Talvez acho que seja um maior risco, seja para times não tão grandes quanto esses, mas que são amplamente reconhecidos no cenário nacional, mas que não tem tanto dinheiro, que seria, sei lá, caso do Vitória, do Sport, do Coritiba, do Goiás. O Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão, mas também tem tinha os balanços financeiros lá, se eu não me engano, são bem positivos, então tá salvo também. Do Brasil é muito difícil. Eu acho que vai ser muito difícil a gente ver isso acontecendo com um time grande. Eu acho que quem chegou mais próximo de acontecer foi o Cruzeiro, na época que foi rebaixado, que ficou os anos na B, que a diretoria afundou o clube. Mas também não aconteceu. Então eu acho que pra acontecer tem que ser um bagulho muito bizarro. Grandes venham a fechar. As dívidas são bem maiores que todas as outras que aparecem na lista. Alguns clubes chegam à casa dos bilhões em dívidas, mas não fecham. Sim. Tem vários outros clubes que faliram ao redor do mundo que daria para eu encaixar aqui no vídeo. Tem o AEK Atenas da Grécia, o Belenenses em Portugal, o Yokohama Flugels que se juntou com um rival para virar o Yokohama Marinos, o New York Cosmos que teve o Pelé, Na verdade, o do Cosmos eu quase conheço. faliu e pediu dinheiro pro Bayern de Dortmund Munique também pra não conheço a fechar as história. portas. A Lazio já quase fechou também. Enfim, isso é bem mais comum do que parece. Mas infelizmente não dá para eu citar todos aqui no vídeo, senão não ia dar tempo de terminar. Então por esse mês foi isso, espero que tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, se tornar membro, se possível, compartilhe o vídeo para amigos que curtam o tema e, por que não, me seguir nas redes sociais. Então por hoje é só, valeu, tamo junto. Pô, videozão. Que nem eu falei, eu não imaginava que seriam tantos times conhecidos assim. Eu imaginava que teriam muitos times que eu não conheço, o que, né, foi o caso. Boa parte ali de times aleatórios, que ele tava inventando nome, tipo Dnipro. Se bem que na hora que ele mencionou, eu lembrei, assim, veio um flash na minha mente de alguma coisa, tipo, esse nome não é tão estranho assim, talvez eu já tenha ouvido falar, mas de cabeça eu não lembrava de nada do Dnipro. Mas eu fiquei muito surpreso com muitos times grandes que faliram, cara. Principalmente da Itália, lá que ele mencionou, o próprio Napoli, o Fiorentina, a Veneza e etc. Mas o Racing aqui também, eu não fazia ideia de que o Racing tinha ido à falência, tá ligado? Não fazia a menor ideia. E também que ele mencionou da questão nacional de aqui não é reconhecido como o mesmo clube, né? Eu não sei que impacto
que se isso poderia mudar se fosse um time grande. Se qualquer um dos 12 grandes vai à falência hoje, tipo o Vasco, o próprio Santos, e reabrem, voltando na quarta divisão e tal, eu acho que talvez abriria uma brecha, ou eles abririam uma exceção para que fosse reconhecido como o mesmo clube, porque são clubes de mais expressão, tá ligado? Uma coisa é você não reconhecer o Novo Horizontino como o mesmo Novo Horizontino de antes, porque, sei lá, porque a justiça tá cagando. Agora, pô, se é um Vasco, se é um Corinthians por causa da dívida, se qualquer um dos outros clubes grandes, aí eu acho que eles devem abrir uma exceção ou reformular essa questão das leis, das regras, porque aí mexe com muita gente, aí tem uma questão histórica muito grande, uma questão cultural muito grande. Pô, você imagina o Corinthians falindo e aí a capital de São Paulo fica só com dois times. E aí, caralho, a torcida do Corinthians vai torcer pro novo clube, mas você não vai dar o reconhecimento que era o mesmo clube, tá ligado? Não faz sentido. Mesma coisa, tipo, o Santos. O Santos é o time grande da cidade de Santos, é o único time grande que tá fora da capital. Aí você vai lá, refunda o Santos e você não deixa ter a mesma o reconhecimento dos títulos da história, e aí, pô, toda aquela região ali que tem um comércio amplamente que gira em torno do Santos, principalmente no que tem de esporte, você não vai dar esse reconhecimento. Então, eu acho que se fosse no Brasil com algum clube grande, seria uma questão mais fácil de lidar para o reconhecimento, mas realmente é uma questão muito foda. Assim, assim, por mim, eu torcia para que os 19 outros clubes da Série A explodissem e sobrasse só o Santos sendo campeão por WO de tudo. Mas, falência eu acho que eu não desejo pra ninguém, mano. Deve ser muito merda você torcer pra um clube e ver ele literalmente deixando de existir. Isso aí deve ser uma parada que, caralho, deve te destruir por completo, mano.